Notícia urgente que chega inclusive de Brasília, porque o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu há pouco reduzir a taxa básica de juros, a Selic, em 0,5 ponto percentual. Com isso, a taxa cai de 11,25% ao ano para 10,75% em 12 meses no ano. Este foi o 6º corte seguido na taxa básica de juros, que começou a recuar em agosto de 2023. Ainda bem que nós temos Alan Gani aqui com a gente, que vai fazer uma reflexão sobre essa decisão tomada pelo Copom. Já era esperada, né? Mas qual será o impacto no dia a dia, no bolso do brasileiro, hein, Gani? Olha só, a decisão já era esperada pelo mercado, né? A inflação está relativamente sob controle. Parabéns aí ao belo trabalho que tem feito o Banco Central, que não cedeu às pressões, né, de uma redução artificial da taxa de juros por parte do governo. Se fizesse isso, provavelmente a gente estaria falando em aumento da taxa de juros agora, porque a inflação sairia do controle. Agora, de qualquer modo, esse impacto lá na ponta, ele não é direto, porque a taxa de juros lá cobrada no crédito, pessoa física, pessoa jurídica, ela não é influenciada apenas pela taxa Selic. É claro que uma redução da taxa Selic tende a reduzir essas taxas lá na ponta, mas existe um componente de risco. E esse componente de risco, ele também está ligado muito ao risco do país, porque à medida que o risco do país aumenta, todo o risco, né, também o risco aí do setor privado vai lá para cima. E isso, no momento atual, é particularmente importante. Por quê? Porque não adianta apenas o Banco Central fazer a parte dele, Caniato. O governo também tem que fazer a sua parte no ajuste das contas públicas. O endividamento do Brasil, um pouco mais de 75% do PIB, é algo que já está bastante perigoso. E com esse arcabouço fiscal, que é mais convidativo ao gasto público, com medidas que só focam na arrecadação e não no corte de gasto público, esse endividamento, ele tende a aumentar. Aumentando o endividamento, aumenta o risco. Aumentando o risco, aumentam todas as taxas de juros do mercado, a despeito da queda da taxa Selic. Pioram as expectativas também dos empresários em investir, porque o país está mais arriscado. Então, não adianta só o Banco Central fazer a parte dele, o governo federal tem que fazer também a sua parte. 6º corte seguido na taxa básica de juros, agora 0,5 ponto percentual. Zé Maria, que reflexão é possível fazer? O governo criticou por diversas ocasiões o Banco Central. Será que agora um tweet fazendo um elogio? Deveria, né? Principalmente pelo resultado. O Alan sabe que nós, aqui no Brasil, através do Campos Neto, saímos na frente do mundo inteiro, né? No controle da taxa de juros. Eu vivo perguntando a todos os especialistas, mas será que nesta caixa de ferramentas do Banco Central só tem esse martelo dos juros para reduzir a inflação? E a resposta é invariavelmente sim. Não há absolutamente nada que possa controlar a inflação, senão enxugar a liquidez do mercado, ou seja, tirar o dinheiro do mercado a um consumo menor, e aí o mercado funciona e o preço cai e o controle da inflação. E o Brasil fez isso num momento muito bom, no pós-pandemia, bom assim, para regular, um momento mau, porque não havia produtos disponíveis e havia uma alta taxa de consumo. E aí o mercado funciona, os preços subiram no mundo inteiro. E nós, o Brasil, ficou com a taxa de inflação menor do que Estados Unidos, menor do que Reino Unido, por exemplo. Isso vai ser um marco para a história. E Paulo Guedes deixou esse legado, né, que foi o presidente do Banco Central, e ele elogiado, o Campos Neto elogiado no mundo inteiro e criticado aqui internamente. Controlou a inflação. Hoje a gente já vê um crescimento sustentável, com inflação baixa, né? E a redução das taxas de juros. Agora, taxas menores aqui para o Brasil, que uma taxa de 10,7%, se tirar aí a inflação, é um juro alto demais para os níveis internacionais. E senhores que nos escutam, não pensem que o juro fica nisso aí, isso é a taxa Selic. Juros reais que você toma o empréstimo lá no banco, né? Quando se soma o tal spread, que é o lucro bancário, ele fica muito mais caro, né? Chega a ser isso aí por mês em cartão de crédito e em cheque especial.
Mas, de qualquer maneira, é uma boa notícia. Sabe por quê? As empresas ficam encorajadas a tomar dinheiro emprestado para investir. E investimento em empresas significa expansão, mais empregos e mais qualidade de vida. Exatamente. Os juros acabaram caindo, muitos investidores retiram o dinheiro do banco e acabam investindo e empreendendo. E muitas vezes esse movimento acaba gerando empregos. Você, Roberto Motto, o que é preciso destacar em relação a esse anúncio recente do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central? Muitas pessoas, inclusive aqui no nosso chat, Mota, elogiando a gestão de Campos Neto à frente do Banco Central. Campos Neto é sensacional. Eu acho que um dia ele merece já que fosse elegida uma estátua a ele, porque no momento em que a opção mais fácil seria pedir o chapéu e ir embora, ele ficou e encarou a tarefa difícil de conduzir a política monetária de um país enquanto era atacado de manhã, de tarde e de noite pelo governo a qual ele servia. Na verdade, o que ficou claro é que Campos Neto não trabalhava para o governo, ele trabalhava para a nação, para o país. Juro alto machuca, mas a inflação mata. O governo, o Estado, é que tem o monopólio da moeda. Só o governo cria dinheiro. Essa é a origem da inflação. O governo emite mais dinheiro para poder pagar as suas despesas, que são sempre crescentes. A maior quantidade de dinheiro faz os preços subirem. Aí a gente chama isso de inflação. Mas a origem da inflação está nos gastos do governo, que sempre aumenta. Então, a gente pode ter certeza disso. Enquanto essa mentalidade de Estado gigante que interfere em tudo, que tem 38 ministérios, que tudo precisa controlar, regulamentar, enquanto isso não mudar, essas taxas, essas quedas de taxa de juro de 0,5 ponto, de 0,25, não vão ter qualquer impacto na vida real das pessoas.